Olá, queridos alunos. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre as 4 principais ofertas instituídas por Deus na Bíblia. Nós falamos da primeira, que foi Tzedaká, na primeira videoaula. Nesta, nós falaremos sobre a oferta alçada. E você já poderia talvez estar se questionando, né? Gilberto, o que é oferta alçada? Ok, é exatamente isso que nós vamos aprender nesta videoaula. Tá ok? Muito bem, vamos usar nosso material didático, que é o nosso e-book sobre o assunto, né? Foi preparado pelo SECRES, Centro de Educação e Cultura Religiosa do Estado do Espírito Santo. Foi preparado especificamente para essa aula, para essa sequência de aulas, né? Então vamos lá. Está aí na sua tela, oferta alçada. O texto bíblico, a referência bíblica está no livro de Êxodo, no capítulo 25, do versículo 1 ao 8. Está escrito assim, na tradução de Almeida, né? Na língua portuguesa, né? Enfim. Está escrito assim: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. Está aí sublinhado em itálico para você ver. Agora ele vai explicar o que é uma oferta alçada. De todo o homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles. Deus falou com Moisés, ordenou que Moisés recolhesse as ofertas dos homens, e agora ele vai especificar que ofertas são essas que ele quer de cada um, que se propor doar voluntariamente. Ouro, prata, cobre, azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, peles de carneiros, pintadas de vermelho, peles de texugo e madeira de acácia. Azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e especiarias para o incenso. Pedras de ônix, pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. Depois que juntarem tudo isso, Moisés, me farão um santuário e habitarei no meio deles. Muito bem. Aqui embaixo está a imagem, uma ilustração do santuário ao qual Êxodo 25 está se referindo. O santuário em hebraico é Mishkan, traduzido é tabernáculo, que é exatamente esse santuário aqui, ó, esse quadradinho. Está saindo a fumaça, representando a Shekhinah, que se manifestava no Santo dos Santos sobre o propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, né? O lado de fora tem um pátio, o altar aqui do holocausto, sacerdotes. Do lado de fora, ao redor, uma cerca com madeiras e panos, enfim. E do lado de fora, ainda no portão de entrada, do lado de fora do portão, sacerdotes também. E ao redor, o povo. Né? Aqui simbolicamente está mostrando o povo não encostando na cerca, porque
da cerca para dentro, tudo foi santificado, e está escrito, não vou entrar nesses detalhes hoje, mas está escrito que qualquer outra pessoa, sem ser um sacerdote, que tocasse, mesmo se fosse na cerca, morreria. Não vou entrar nesse detalhe hoje. Eu posso gravar aqui uma outra videoaula falando sobre esse assunto para vocês, que inclusive é um propósito meu falar sobre isso. Eu quero muito falar sobre isso. Tá ok? Muito bem. Pergunta: o que é oferta alçada? Resposta: oferta voluntária. Mas, Gilberto, a oferta voluntária, Deus está falando o que Ele quer da pessoa. Não, Deus não falou o que Ele quer da pessoa. Deus falou o que Ele quer do povo. Aproximadamente 3 milhões de pessoas estavam lá acampados no sopé do Monte Sinai. Moisés está no pico do monte. Deus está falando com Moisés. E Deus pede a ele: Moisés, desce e diga ao povo lá embaixo. A palavra homem aqui é genérica, que representa o povo todo lá embaixo. Ó, fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada. De todo homem, homem aqui é genérica, de toda pessoa, seja homem, mulher, criança, adolescente, cujo coração se mover voluntariamente. Todo aquele que se mover voluntariamente, aquele que se predispor voluntariamente, então eles vão te perguntar: Moisés, o que o Senhor quer de nós? Que tipo de oferta? Então você dirá: ouro, prata, cobre, azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, e tem aqui uma lista específica. Ou seja, eu não tenho ouro, mas eu tenho prata, então voluntariamente eu vou dar uma quantidade de prata. Eu não tenho prata, eu tenho cobre, eu dou cobre, enfim. O que eu tivesse e que o meu coração voluntariamente propusesse dar, assim eu o faria. Ou seja, a oferta alçada consiste naquela oferta que o doador doa voluntariamente, claro, dentro da necessidade do grupo, por exemplo. Né? Aqui o Eterno está pedindo porque ele quer que Moisés faça uma construção, que é o tabernáculo. Né? Então, para fazer, o Eterno também já havia dito para ele como seria, já havia até mostrado para ele lá de cima do monte. Né? A Bíblia diz que Moisés viu esse tabernáculo na eternidade. Depois João no Apocalipse também vê esse tabernáculo na eternidade, lá na morada dos anjos. Moisés viu e o Senhor falou: eu quero que você faça um igual lá na terra, no meio do meu povo, porque eu quero descer e habitar no meio deles. Né? Então olha só como é interessante, a oferta alçada, ela tem objetivo também. Nenhuma oferta, eu falei isso na primeira videoaula, se eu não falei, é bom que eu estou falando agora, mas eu já falei isso em vários outros vídeos, que nenhuma oferta na Bíblia é sem propósito. O Eterno, quando pede, ele tem um propósito, ele dá também um princípio para esse propósito. Ok? Então, a oferta alçada aqui, que é uma das primeiras referências na Bíblia, na verdade, na Bíblia é a primeira referência de Deus pedindo oferta ao povo. Né? O povo como o povo descendente de Abraão, Isaac e Jacó, aqui ainda conhecido como hebreus, os transeuntes do deserto, né? E depois quando entram lá em Canaã, aí se tornam israelitas, e depois da divisão do reino, aí se tornam só judeus, que é o reino do sul, Judá, então são judeus. Aqui eles ainda são os hebreus, os transeuntes do deserto. Mas mesmo assim é o povo escolhido, é o povo que o Eterno tirou do Egito para trazer para Canaã, para a sua terra prometida. E sendo o seu povo, o Eterno está pedindo a eles: olha, eu quero que vocês agora construam um tabernáculo. Moisés vai construir, né, é uma força de expressão, ele vai ser o cara que vai coordenar toda a construção. E ele, como sendo líder, então é ele que é o responsável. Mas eu preciso que o povo dê voluntariamente oferta. Oferta
de várias coisas que estão aqui na lista, e assim aconteceu. Agora, deixa eu te dizer o seguinte, querido aluno, para você que pretende pregar na igreja, né? Você que é cristão, evangélico, protestante, enfim. Olha que interessante isso aqui, ó. Deus ordena a Moisés descer e pedir. No texto e no contexto bíblico, na passagem bíblica, não há nenhuma ideia de que Moisés deveria implorar nada para ninguém. Moisés ia passar, ia chamar os anciãos, ia chamar os líderes de 1.000, de 500, de 100, de 50, e ia falar para eles, olha, passem no meio do povo dizendo que o Senhor quer oferta. E há de ser que aquele que voluntariamente se predispor a doar, aí você vai dizer para ele o que nós estamos precisando. E o que ele tiver, que contribua com aquilo que ele tiver e com a quantidade que ele puder. Deu para entender ou não? Aonde eu quero chegar? Que quando Deus realmente quer fazer alguma coisa e que o dirigente, o pastor, o líder da congregação propõe fazer, e ele precisa da contribuição do povo, ele não precisa ficar se humilhando, pedindo, implorando nada. Ele apenas anuncia e o povo voluntariamente se manifesta, porque quando vem do Senhor a ordem, os corações se aquebrantam, né? E você vai ver depois em seguida do texto aí na Bíblia que foi uma quantidade de oferta tão grande que Moisés recolheu que chegou um momento que ele teve que pedir para pararem de trazer ofertas, porque já havia passado da quantidade que ele precisava. Deu para perceber ou não? Né? Então, já anota isso daí, e quando você falar desse assunto de oferta na sua igreja, você já tem conhecimento bíblico suficiente para fazer da maneira certa. Tá ok? Vamos continuar lendo o nosso material didático aqui. Esta é a primeira referência onde a Bíblia mostra Deus pedindo ofertas ao povo. São para uma situação específica e para benefício deles próprios. Né? A construção do tabernáculo facilitaria o relacionamento com este Deus, o qual Moisés lhes apresentara lá no Egito ainda. Deus não precisa de ouro nem de prata, pois ele mesmo diz, meu é o ouro e minha é a prata. Se não me falha a memória, lá no livro do profeta Ageu. Porém, seria necessário o empenho deles para que este relacionamento entre eles e esse Deus se estabelecesse através de um relacionamento mais íntimo. E é por isso que o Eterno diz a Moisés, eu quero que você faça o tabernáculo, porque eu quero descer e habitar no meio deles. É habitar, não é apenas passar de visita de vez em quando, não. É habitar. E você já sabe que o conceito de habitação é conceito de família. Uma família habita numa casa e família se conhece, família se amam de verdade, né? Enfim. Então é disso que se trata esse texto, e a intenção do Eterno era exatamente esta, era habitar no meio do povo, né? Mesmo que fosse apenas numa representação simbólica chamada Shekhinah, que era um pequeno brilho que se manifestava, eu estava manifesto em cima do propiciatório, a tampa da Arca da Aliança, mas estava lá permanente. Né? Desculpa, cliquei aqui, deixa eu voltar. Isso, pronto. Então, o benefício da oferta, isso aqui é muito importante. Né? Isso aqui é uma questão de técnica de liderança. Um líder jamais deve pedir para o seu grupo fazer algo do qual não lhes dê retorno. O líder, ele move o povo em direção a um objetivo, mas que seja bom para todos. Para todos, ok? Não vou falar de liderança aqui, não é o caso agora, mas só para já te dar um toque aí e você começar a perceber algumas coisas, tá ok? A oferta alçada consiste em dar o valor que desejar o seu coração.
e também as suas condições, né? Deus não estipula quantidade, no entanto, ele observa a kavaná. O que significa kavaná? É uma palavra hebraica que significa verdadeira ou pura intenção do coração. Né? De todo homem cujo coração se mover voluntariamente. A kavaná, ela é uma espécie de, como eu diria, de maneira bem simples, ela é uma espécie de peneira que peneira os pensamentos, a intenção do coração diante do Eterno, ou seja, ela catalisa, né? Se o indivíduo resolver, vou dar uma quantidade enorme de pedras preciosas para se exibir, pronto, essa oferta aí é nula diante do Criador, já era. Está entendendo? A questão da kavaná é muito séria diante do Criador, diante do Eterno. Dar muito, Gilberto, é pecado? Não é isso. O problema é a intenção na hora de fazer. Qual é a sua intenção? É realmente ser útil, doando muito, ou mostrar que tem muito? Se for a questão de servir muito, né, porque tem condição e quer mesmo ver acontecer, é uma coisa. Mas se for para se exibir e para humilhar alguém, aquele que não tem, ou aquele que tem um pouquinho, então não valeu absolutamente nada. Tá ok? Vamos lá. A predisposição em dar, em ofertar, é requisito básico principal para que seja aceito por Deus, pelo Eterno. Ter o coração voluntário é o mesmo que dizer aquele que se dispõe a dar sem precisar ser constrangido a isso. Né? Ter coração voluntário. Vou repetir. Ter coração voluntário é o mesmo que dizer aquele que se dispõe a dar sem precisar ser constrangido a isso. Mas por que alguém se colocaria à disposição de tal maneira, assim, sem ser constrangido, mas já com o coração predisposto e animado, e eu vou ajudar também, eu tenho um pouquinho, mas eu vou ajudar, eu tenho muito e eu vou dar muito também? Por que alguém se colocaria à disposição de tal maneira? Bom, a resposta tem a ver com a autoridade de quem está pedindo, né? Com a utilidade do uso da oferta também. Quem está pedindo? Deus. Através de quem? De Moisés, o grande líder, o líder libertador do povo. A autoridade de Moisés diante deles é inquestionável. Amado pelo povo, visto como justo, fiel, honesto. Né? Então Moisés diante deles é inquestionável. A autoridade de Moisés diante deles. Visto que Deus, por meio dele, operou grandes milagres aos seus olhos. O que será feito com esta oferta? Será construído um tabernáculo para que Deus se manifeste através dele ao seu povo. Olha os benefícios. E olha aqui a motivação que promove voluntariedade aos ofertantes. Viu? É isso daí. Gente, eu vou deixar essa videoaula bem curtinha assim, para não enfadar. A próxima videoaula eu estarei falando sobre esse tema aqui, ó, o sentido dos sacrifícios no templo. Tá ok? Então, grande abraço a todos. Desculpa ter tirado da tela antes da hora, mas até a próxima.